ele pediu todo o repertório que eu já estudei, inclusive peças que... Tem muito professor que fala, você não pode elogiar o aluno. Oi, turma, bom dia. Vamos acompanhar essa semana de estudo comigo. Eu tentei dar uma pausa nos vlogs de estudos de semana, porque eu achei que não tava ficando tão interessante assim, mas eu gosto muito de gravar pra deixar registrado essa minha rotina. Eu vou ver se eu consigo gravar de uma forma mais diferente dessa vez, que eu acho que vai ser difícil, porque com uma câmera Samsung simples assim, é um pouco difícil a gente gravar muita coisa. Tem uma aula de harmonia e vai ter um trabalhinho nela, então eu vou estudar bastante harmonia hoje pra chegar lá e conseguir fazer bem o trabalho. Eu não estudei, a gente teve um feriadão prolongado e eu não estudei durante esse feriado prolongado, então a gente precisa repor todo o estudo, porque amanhã eu tenho aula. Eu resolvi começar pela matéria que eu mais tenho dificuldade, a matéria que eu mais tô tendo dificuldade na faculdade. Então é isso. No geral, de todas as matérias que eu já fiz, é estudo de harmonia. Eu nunca tinha tido problema com teoria musical antes, mas esse assunto específico é muito novo pra mim, sabe? Harmonia, pra quem não sabe, é uma parte meio lógica, assim, sabe? Uma matemática meio lógica. E ela tem várias regras. E você tem que seguir essas regras e montar os acordes. Você monta um trechinho musical, assim, sabe? Se você fazer um deslize, um pedacinho errado, gente, você perde a música inteira, sabe? Então é algo que me estressa demais. E eu, como sou uma pessoa que me perco muito no que eu faço, eu me distraio muito fácil, esse tipo de coisa é muito difícil pra mim, porque eu me distraio por 2 segundos e quando eu vou ver, cara, eu já nem sei mais o que eu tô fazendo. E eu fico falando muito em voz alta, esse é o lado bom de eu ficar repassando em casa, é que eu posso ficar conversando comigo mesma. Eu sempre fico reforçando as coisas pra mim mesma, pra que eu não esqueça o que eu tô fazendo. Mas assim, sinceramente, eu tô gostando bastante dessa matéria. Por mais que ela esteja me tirando do sério, por mais que eu esteja com uma nota bem baixa com ela, eu tô gostando bastante de fazer os encadeamentos. É algo novo pra mim e eu já tava querendo ter aula dela faz muito tempo. É o que eu disse em outros vídeos anteriores, eu fico realmente muito triste porque eu tô perdendo nota, sabe? Mas eu vou estudar até eu reverter essa situação. Vocês acreditam que eu fui fazer exercício? Cara, eu fiz tudo errado. Uma amiga mandou mensagem pra mim, porque ela tá tendo aula e o professor dela não tava ajudando ela no que ela precisava. Ela mandou mensagem pra mim pra tirar dúvidas. Aí, assim, eu ajudei ela tava com dúvida em modulação. E eu ajudei ela a fazer os exercícios, eu expliquei as coisas pra ela. Fazia muito tempo que ela não estudava música. Eu fui ajudando, só que daí eu esqueci que eu estou fazendo exercício. Eu fui fazendo e ajudando e eu não percebi que eu tava fazendo as coisas erradas, sabe? Cara, eu simplesmente não notei que eu tava fazendo o exercício errado. Aí eu fiz aqui, só que eu esqueci de... Tipo, eu fiz tudo certo. Eu esqueci de resolver os trítonos. Aí, tipo, teve acho que 1, 2, 3 vezes que deu trítono e eu tinha que resolver o trítono. E eu esqueci totalmente de que eu tinha que resolver os trítonos. Eu fiz de qualquer jeito e não dei resolução. Então eu vou ter que apagar e fazer tudo de novo. Gente, fazer música é uma experiência, entendeu? Eu gosto muito de harmonia, mas é muito cansativo, sabe? Só que assim, já são tipo meio-dia já. E de tarde eu tenho que fazer estudo prático, eu tenho que estudar viola. Então, eu dei uma descansada porque eu tava com muita dor no meu pescoço. Não sei porquê, não sei se eu dormi mal. Foi do nada, porque eu não tava com essa dor antes. Mas eu tava com muita dor no pescoço, então eu resolvi descansar um pouco. E eu também, antes de descansar, eu dei uma estudada no próximo capítulo. E foi aí que eu percebi que eu tinha feito coisa errada. E eu já ia parar, só que como eu fiz coisa errada, então eu vou voltar. Eu vou consertar o que eu fiz e vou tentar fazer mais uns exercícios pra não errar de novo. Porque, né, hoje vai ter atividade valendo nota, então a gente não pode estar errando.
Eu terminei agora de passar as coisas que eu tinha pra passar com a viola. E eu passei 3 métodos. Eu anotei no meu caderninho. Eu vou guardar as coisas agora e vou me arrumar pra ir pra faculdade, porque agora já são 4h20. Daqui a 1 hora eu tenho que pegar o ônibus. A minha intenção era ter passado esses 4 métodos. Eu passei 3, só ficou sobrando um. Mas esse método que sobrou, ele é muito... Cadê ele? Gente, mentira, eu não passei 3, eu passei os 4 que eu queria passar mesmo, agora que eu notei. Deu até tempo de eu pintar minha unha, olha. Eu pintei, eu tava querendo pintar de branco. Eu só não tirei as partezinhas, porque daí eu tiro no banho. Eu anotei aqui tudo que era pra eu fazer hoje, olha. E eu fiz. Eu consegui fazer todos os estudos de harmonia que eu precisava fazer, ou todos os estudos de teoria também que eu precisava. Tem 3 aqui, mas esse Rancite, ele é um autor específico de um método, 5 métodos dele. E eu queria passar pelo menos um, e eu passei. Eu pensei em passar mais um, eu achei que eu tinha colocado aqui no meio, mas não. Eu queria passar ele, pelo menos um exercício dele, mas ele é muito difícil. Então ele demanda, não é que ele é muito difícil, é que ele demanda muito tempo. Então eu precisava, tipo, sei lá, pelo menos uns 40 minutos pra conseguir fazer um exercício dele. E a gente não tá tendo esse tempo. Tudo bom? Até porque eu pintei a unha. Eu tava querendo pintar minha unha. Mas enfim, deu tempo de eu pintar a unha e estudar tudo que eu precisava estudar. Esse outro método não é prioridade, mas é porque eu queria estudar ele. E aí eu preferi pintar minha unha. Se eu tivesse tido mais tempo, eu faria ele. Eu não vou fazer amanhã, provavelmente. Porque amanhã é a minha aula. E geralmente a aula consome um tempo da minha tarde. Porque como eu não tenho carro, demora bastante pra eu ir até a aula e depois voltar, né? Um ônibus demora. Meu ônibus ainda, ele demora muito pra passar. Então amanhã cedo eu vou passar só as coisas que eu precisar passar pra aula. E depois eu vou pra aula, e depois da aula, gente, eu descanso, porque eu chego morta em casa. E às vezes, quando eu perco meu ônibus, eu venho andando. Porque até eu pegar o próximo ônibus, não dá tempo de eu voltar pra casa, tomar banho e ir pra aula. Então, ou eu vou direto pra aula, e geralmente eu não vou com as coisas da aula, nem com o cartão do outro ônibus, porque eu pego 2 ônibus pra ir pra faculdade. Ai, gente, é uma confusão. Olha, gente, meu cabelo. Eu fiz botox. Pra quem não sabe, eu faço química no meu cabelo. Além da química tintura, eu também faço botox pra ele ficar baixinho. Porque ele é muito armado, sabe? E eu tô usando essa presilha aqui agora porque a franja, o cacho não aguentou, né? Ser descolorido. Então toda vez que eu estico o meu cabelo pra fazer penteado ou chapinha, ele não cacheia mais por conta da química descoloramento. Então eu resolvi desistir da franja, gente, porque se tem uma coisa que eu faço é penteado e escovar o meu cabelo, porque eu gosto de mudar, né? Se a franja não tá afim de me acompanhar, então ela vai ter que ir embora. Aí agora eu vou ficar assim, porque essa parte do cabelo fica lisa, né? Essa aqui tá solta, ela tá aqui. Bom dia, galera. Hoje é quarta-feira e a gente vai estudar pra minha aula, que eu vou ter daqui a 4 horas. Daqui a 2 horas eu tenho que parar de estudar pra... Daqui a 2 horas não, antes de 2 horas. Pra eu poder comer e me arrumar e sair. Porque eu pego o ônibus meio-dia, mas a minha aula é 1 hora. E agora a gente vai passar tudo que talvez eu vá passar em aula. Pelo menos tudo que eu quero passar em aula, né? Às vezes o meu professor pede outras coisas. Eu espero que ele peça coisas que eu estudei, porque não dá conta de estudar tudo, né, galera? ASMR abrindo minha viola.
a gente tem um pequeno detalhe, mas bem pequeno mesmo. Ontem eu fui na aula com o meu professor, eu passei um monte de método. Eu fiquei, pô, eu não estudei direito no feriado, então eu vou passar os métodos bonitinho, né, e tal. Eu passei todos os métodos pra passar em aula. Ele não aceitou nenhum método, ele só quis ver repertório. Eu estudei repertório, mas, tipo, eu estudei, tipo, um dia só. Então, obviamente, não tava bom. Fora que é uma música que eu tô com muita dificuldade, é uma música nova. E ele não só pediu repertório pra essa próxima aula, porque eu tenho aula 2 vezes na semana com ele, como ele pediu todo o repertório que eu já estudei. Inclusive peças que ele já tinha pedido antes. Eu não sei nem quantas peças são. Eu vou ter que procurar as peças antigas. Porque eu acho que o primeiro concerto pra viola que a gente tem é o Telemann. Eu acho que a única coisa que ele não vai pedir é o... Qual é o nome do... Acho que o Reading, que é o primeiro mesmo, é o que ele não vai pedir. Reading, na verdade, nem é de viola, né? É de violino, é transposição. Uma tarde não... Ai, gente, juro. O professor, eu acho que às vezes ele bota muita fé em mim. São 10h20 da manhã. Eu terminei de fazer tudo que eu tinha pra fazer. E eu ainda tô procurando as outras partituras. Eu consegui as novas, elas estão aqui na minha cama. Aqui, olha, as partituras novas, inclusive a de canto também. Procurar agora as antigas, que eu não tenho nem ideia de onde eu deixei. Tipo, eu sei onde eu deixei, tá na minha pasta. Agora, qual delas? Gente, eu tenho muita partitura. Por isso que tablet é uma coisa muito boa, porque daí você separa bonitinho em pastas. No tablet tem como você pesquisar numa lupinha. Gente, eu não tenho tudo isso de pasta que eu falei, tá? Eu sou exagerada, eu só tenho 3 pastas. Eu vou procurar a minha partitura, que eu não sei onde tá as partituras. O problema é que aqui eu tenho não só as partituras de concertos que eu já toquei, mas como também das partituras de orquestra. Essa aqui, que eu não sei qual que é, eu não lembro. Aí eu misturei tudo, sabe? Eu não separei específico, eu deveria ter separado por pasta. Aí, tipo, eu tenho, métodos que eu imprimi há muito tempo, eu não uso mais. A minha antiga professora, eu não tive muito tempo de aula com ela, mas ela me passava uns métodos meio picados. Não o método inteiro. Então eu tenho folhas soltas de métodos, acho que tá nesse rosa, que são coisas mais antigas. E antes do tablet eu precisava estudar, então eu imprimia todas as partituras que eu tocava, obviamente, pra poder estudar. Isso é muito ruim. O bom do tablet é que eu economizo muita folha. Aí, né, o preço que foi o negócio. Achei o Telemann. Tem muito professor que fala, você não pode elogiar o aluno, porque aí ele vai começar a se achar e a qualidade do som vai cair. Realmente, isso acontece em algumas vezes, mas eu acho que comigo não é o caso. Porque quando a pessoa me elogia, eu duvido muito. Eu duvido muito de elogios que eu recebo. Ontem eu toquei muito mal na aula e eu fiquei muito triste com isso. E dueto provavelmente ele não vai pedir. Eu queria poder melhorar, sabe? Mas ao mesmo tempo... Ai, gente, música é um caminho muito difícil e que você vai ter muitas comparações, sabe? Com outros músicos. Mas, sabe, eu acho que a gente tem que olhar, sim, pra outras pessoas e outros músicos e se comparar no sentido bom. Tipo, nossa, o que ele tá fazendo que eu posso fazer também? Nossa, tal... Mas, obviamente, pessoas muito acima de você. Aí você pensa, nossa, o que essa pessoa tá fazendo que eu poderia fazer também? Como eu posso melhorar? Às vezes nem só em questão de técnica, mas questão como profissional mesmo, sabe? Como ser humano, como agir com os outros. É aquilo. A gente tem que ser humilde, como diz o meu professor. Eu só queria poder, tipo, estralar os dedos e magicamente poder tocar bem. Essas pastas aqui, gente, eu recomendo muito pra vocês. Porque, tipo, elas, tipo, tem a grossura de 3 dedos, assim. É muito boa, porque... cabe todas as suas partituras. Mas assim, também não cabe mais nada nessa pasta aqui. É por isso que eu tenho as outras 2. E eu só tenho aquelas ali porque são pastas velhas. Pastas velhas que eu já achei aqui em casa, entendeu? Separei aqui por ordem todos os concertos que eu tenho que fazer. Eu separei escalas aqui, gente, não liga que a minha partitura de escalas tá muito feia. Aí eu separei aqui, daqui pra cá, daqui pra cá. Concerto solo de Telemann pra viola, concerto para 2 violas, viola número 2, concerto para 2 violas, viola número 1. Temos Benedetto Marcello. Temos a suíte número 1 de Bach, temos o concerto para viola de Christian Bach, a suíte número 2 de Bach e Radamés. Então, assim, gente, vamos chegar lá. Eu acabei de chegar em casa, agora são 10h40. Eu tava na aula de instrumento.
Eu não mostrei muita coisa do dia de hoje, porque assim, hoje eu fiquei o dia inteiro estudando instrumento. Eu estudei concerto o dia inteiro. Aí eu não acho muito legal ficar mostrando essas coisas. Porque, não sei, acho que eu fico nervosa tocando na frente das câmeras. Se um dos meus 2 fãs que me assistem quiserem assistir, comenta aqui que em algum vlog eu encaixo algum trechinho, alguma coisa. E se gravar faz bem também, né? Pra você se analisar o que você tá fazendo de errado. Porque às vezes você fala, nossa, eu tô arrasando. E aí você se grava e tá péssimo, entendeu? Quando é estudo teórico, é mais fácil de mostrar. Agora, quando é estudo prático, é muito erro. O som não é tão bonito assim. E muitas vezes o que eu tô estudando não é bonito, sabe? Só é a técnica ali. Às vezes é um som muito feio. Eu tô estudando, um dos concertos que eu tô estudando é de corda, ele tem muita corda dupla. Então eu só fico fazendo corda dupla em mínima e fazendo mínima ali de cada nota em corda dupla até aquele som sair bom. E tipo, gente, não é um som bonito. Quando você não tá colocado certinho ali no concerto, não fica bom, sabe? Fica só um negócio feio, que só vai fazer sentido mais lá pra frente. Hoje choveu bastante, eu tomei bastante chuvinha com a viola. Não uma chuva forte, mas chuva, ainda assim. A aula foi tranquila, eu toquei somente 2 concertos. Eu toquei o segundo movimento do Christian Bach. Ele estava bem estudado, mas não do jeito que eu queria que estivesse, porque eu tinha muitas dúvidas e eu precisava levar essas dúvidas para a aula, ter o dedilhado certinho de cada trecho para conseguir fazer melhor. Dicas de arcada, esse tipo de coisa. E o outro foi o primeiro movimento do Radamés, que, gente, esse concerto, ele me deixa maluca. Todos me deixam maluca, mas é porque, né, quando aparece algo novo pra gente, a gente fica assustada, acontece. E eu estou assustada. Esse Radamés, ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo. Eu não tenho palavras, só que ele é muito difícil. Então, esse eu não tinha estudado ele, eu só levei a partitura mesmo, porque o professor pediu, mas eu falei, olha, a partitura está aqui, mas eu não consegui estudar, tá bom? Ele achou muito engraçado. Que bom que ele riu, né? É assim, a gente vai fazendo ele dando risada pra ele não xingar tanto, né? Bom dia, galera. Estamos aqui de novo. Hoje é sexta-feira. Eu não sei se dá pra ouvir, mas meu vizinho está ouvindo funk bem alto. Eu atualizei aqui na lista as coisas que eu tenho pra fazer hoje. É a lista da semana passada, então algumas coisas já estão grifadas. Porque como foi uma semana com muito feriado, acabou que eu não usei muito isso aqui, entendeu? Lado bom, essa semana eu não vou estudar muito método, eu só vou estudar concerto, porque foi o que o meu professor pediu. Lado ruim, eu vou estudar muito concerto, todos os concertos possíveis. Sim, eu ainda tô na questão de harmonia. Isso tá sendo uma grande dificuldade na minha vida. O meu professor passou alguns exercícios pra valer nota, pra ajudar na pontuação, porque todo mundo tá indo ruim, né, na matéria. Então, eu escolhi a pontuação a mais alta, sabe? Que são, consequentemente, os exercícios mais difíceis. Só que o meu problema não está sendo o grau de dificuldade que vai apresentando em capítulo. Cada capítulo, ele leva um grau de dificuldade, ele acrescenta mais coisas. O meu problema não está sendo o que ele está acrescentando, porque por enquanto eu estou entendendo bem. O meu problema está sendo quinta justa. O meu problema está sendo os intervalos. Porque assim, quando você vai montar um encadeamento, você monta muita coisa, sabe? Isso aqui já é um exercício. E para quem está aprendendo, pelo menos, isso aqui leva muito tempo. Isso aqui leva mais ou menos uns 30 minutos, principalmente, especificamente para mim, porque eu sou uma pessoa que eu me distraio muito fácil. E eu não tô falando de coisas à minha volta, também coisas à minha volta, mas principalmente com os meus próprios pensamentos. Então, é uma coisa que demanda tempo e demanda bastante energia de mim. Então, ter que ficar contando o intervalo de cada nota dá um certo trabalho. E às vezes, por conta de estar focando muito em muita coisa, estar pensando muita coisa ao mesmo tempo, em muita regra, eu acabo deixando passar. E é tipo uma quinta justa que eu deixo passar, e eu diminuo isso, tipo, por exemplo, 0,25 do meu ponto ou 0,5, sabe? E eu preciso resolver isso, sabe? O triste é que não adianta eu voltar, fazer uma retrospectiva e dar uma estudada em intervalo, porque não é sobre a contagem de intervalo em si. É sobre o fato desse exercício me deixar exausta. Ele deixa a minha cabeça exausta. E o meu professor passou 88
encadeamentos pra gente fazer. São 88 encadeamentos. É muita coisa. E os exercícios mais difíceis são só 3, mas cada tem tipo 10 encadeamentos, entende? Então, eu tô fazendo esse aqui, eu fiz 2. Eu comecei um agora, e eu já fiz um. Esse aqui é o exercício 30, que ele vai até essa página aqui. Aí tem aqui o 31. Olha, começa aqui e termina aqui. E aqui tem o 32, que vai até aqui. É bastante coisa. Cada pentagrama que vocês estão vendo é um encadeamento que eu vou ter que fazer. E, gente, é demorado. É chato. E o que mais faz eu achar chato esse exercício não é nem o fato dele ser trabalhoso. É o fato de que eu não estou conseguindo tirar nota. Porque eu tô entendendo o assunto, eu sei qual é a minha dificuldade, eu tô indo atrás da minha dificuldade e mesmo assim eu tô errando. E eu tô perdendo muita nota por causa disso. Então a única coisa que tá me chateando muito aqui é o fato de eu estar perdendo nota. Eu vou ver essa matéria de novo. Assim, eu faço muitas aulas de música, então o tempo todo eu fico revendo muitos assuntos. Eu sei que eu vou rever esse assunto de novo. E eu sei que quando eu não entendo uma coisa com um professor, depois eu vou ter aula com outro professor, que talvez ele fale uma frase que o outro professor tenha falado, mas o jeito que ele falou fez mais sentido pra mim, entende? Então, assim, eu fico despreocupada, porque eu tô entendendo a matéria. Mas é uma coisa que eu tô tendo dificuldade, sabe? Outra coisa, sem ser quinta justa, eu deixei outra coisa passar também. É uma coisa que não é tão difícil assim de resolver. Resolver os trítonos. Aqui é uma coisa fácil de resolver, olha. Eu vou grifando todas as partes que eu vou ter que de resolução de trítono. Tudo que for resolução de trítono, eu já vou grifando antes mesmo de fazer o exercício. Porque daí depois eu já sei, opa, aqui eu tenho que resolver o trítono. Fazer uma correção por cima também não me ajuda, porque tem que fazer durante. Porque durante eu vou vendo ali. Se eu deixar pra fazer depois, eu certeza absoluta que eu vou deixar passar. Eu tomei chuva ontem com a viola e agora a minha garganta tá ruim, a noite foi péssima. Estou igual um pinto molhado aqui para falar que tomei meu banho prêmio, para lavar toda a tristeza que estava em meu corpo, porque, gente, eu tô cansada e eu ainda tô na metade do dia, tipo, deve ser o quê? 2 horas da tarde, e eu consegui fazer quase nada de exercício. Eu vou tentar pelo menos fazer mais um, e aí eu vou estudar os concertos que eu tenho pra estudar, as coisas do ensaio de amanhã. E é isso, gente. Quando vocês se sentirem tristes, tomem banho. Parece que às vezes, tipo, ele lava a alma, sabe? Principalmente no frio. No frio é tão gostoso tomar banho, você só fica assim, quentinho. E parece que você está em um abraço, entende? A salmoura de fundo, a outra é uma. Então, cada um tem um. Vai trazer diferenças, né? No final. Outro aspecto que é legal a gente. O produto artesanal, ele. Uma salada. Lá atrás tem hortelã, cebolinha. Vamos desfiar a coisinha ali da... Olha a pitaia lá.